É, Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando sequência numa série de estudos da Bíblia, e nós já fizemos o nosso primeiro estudo, foi falando sobre a Bíblia Sagrada. E nós vamos dar continuidade a essa série de estudos. Meu nome é Francisco e eu tenho um canal chamado Jesus Emanuel, e eu convido você a estar visitando esse canal. Tem muitas coisas boas lá que você pode dar uma olhada e talvez tirar até algum proveito. Espero que esse estudo venha me ajudar a compreender mais a palavra de Deus e espero que ele venha lhe ajudar. Eu convido você, antes de nós estudarmos o nosso tema de hoje, é o segundo tema dessa série de estudos da Bíblia. Nós iremos falar sobre a beleza da criação divina, né, como todas as coisas foram criadas, né? Mas antes mesmo de nós começarmos o nosso estudo, vamos pedir orientação ao nosso Deus. Convido você a curvar a sua fronte aí, vamos dirigir a oração ao nosso Deus. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar essa pessoa que está vendo esse vídeo, que está estudando a palavra de Deus conosco, e que ele possa ser enriquecido, Senhor, com a tua palavra. Esteja conosco, obrigado por tudo. Te agradecemos no nome santo e eterno do Senhor Jesus. Amém. Então, Bíblia na mão. Aqui está a minha Bíblia. E eu convido você também a pegar a sua Bíblia e ter ela do seu ladinho aí, porque a gente vai usar ela bastante. Antes de nós darmos sequência aqui, eu primeiro vou fazer uma breve leitura do assunto, uma introdução do assunto, para que nós possamos ficar um pouco mais inteirados, né, desse assunto. Veja só o que diz aqui. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos no presente estudo. Então perceba que tudo foi feito de uma forma planejada e inteligente, não é mesmo? Todos os detalhes, nós podemos ver que existe aí a mão de um ser poderoso ao criar todas essas coisas. Existe hoje no mundo uma teoria da evolução, né, que as coisas passaram a existir, seres ou organismos vivos, e que elas foram evoluindo até chegar hoje o que temos, que é o ser humano. Se chama evolucionismo, é conhecido como evolucionismo. Então houve uma explosão e através dessa explosão foi criado esses seres, ou organismos vivos, e então passou a evoluir e a ser o que somos hoje. Então conhecido como evolução. E também nós temos o criacionismo. O criacionismo crê que todas as coisas foram criadas por Deus, né? Todas elas saíram das mãos de Deus. E nós vamos estudar hoje aqui um pouco sobre esse assunto. Espero que esse assunto venha
lhe ajudar a clarear mais a sua mente, né? E que você tenha compreensão, né, do que está escrito na palavra de Deus. O primeiro texto que nós vamos ler, convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, e o verso é o verso 2. Estou com minha Bíblia aqui na mão, estou já folheando ela. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o capítulo 1, e o verso é o verso 2. Veja só o que o texto nos fala. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui mostra como era a terra antes de ser criada todas as coisas. E como a terra era? O texto é claro em dizer que estava sem forma e vazia. E existia o que? Trevas, escuridão. Então, antes, é claro, de ser criada todas as coisas, a terra ela se encontrava nesse estado, né? Vazia, escura, sem forma. Era como estava a terra, né? Como foi formado o universo? Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus. Já estou folheando aqui a minha Bíblia. E convido você também a fazer aí a mesma coisa, para que possamos acompanhar juntos. Hebreus capítulo 11, e o verso é o verso 3. Hebreus 11, verso 3 nos diz o seguinte: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Você compreende aqui algo interessante, que fala que o universo, né, foi formado pela palavra de Deus. Então Deus criou o universo, né? Deus falou e o universo passou a existir. Então pela fé nós cremos que Deus criou o universo. Mas existe outro texto aí que nós podemos fazer uma comparação com esse texto que nós lemos. Eu convido você aí no livro de Salmos 33, e o verso é o verso 6 e o verso 9 do capítulo 33. O Salmo fica no meio da Bíblia. Se você fechar a sua Bíblia aí e tentar abrir no meio, eu acredito que você vai conseguir nessa essa proeza aí. Mas vamos lá. Salmo 33, eu estou com minha Bíblia aberta. O verso é o verso 6 e o verso 9. E nos diz o seguinte: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Agora o verso 9. Pois ele falou e tudo se fez, e ele ordenou e tudo passou a existir. Que interessante, não é mesmo? Perceba aí que fala que os céus, né, por sua palavra, se fizeram. Deus ordenou e o céu então, né, foi feito, né, foi criado. No verso 9 é interessante que nós vemos também que ele ordenou. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então nós vemos aqui que todas as coisas, né, o universo foi criado por Deus, né? Agora perceba um fato que é interessante, que no verso 11 também do livro de Êxodo, vamos ver o que diz o verso 11 do livro de Êxodo. Vamos fazer mais uma comparação. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Convido você a abrir sua Bíblia aí para conferir comigo aqui. Êxodo, o capítulo 20, e o verso é o verso 11. Capítulo 20, o verso 11. E aqui nos diz o seguinte, veja só: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra,
o mar e tudo o que nele há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O que é importante para nós aqui é o começo do texto, que diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e que tudo neles há. Então, aqui mostra mais evidência que o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor criou o céu, a terra, o mar, né? E tudo que neles há. Quem participou do ato da criação? Vamos ver quem participou do ato da criação. Voltando lá para o livro de Gênesis, novamente, o primeiro livro da Bíblia. O capítulo é o capítulo 1. E nós vamos ler o verso 1 e 2. O primeiro texto, capítulo 1, verso 1, nos diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui nós encontramos duas pessoas que participaram do ato da criação. A primeira aqui nós encontramos Deus, né? E nós encontramos também a pessoa do Espírito Santo. Essas duas pessoas estavam no ato da criação. Mas também existe uma outra pessoa que estava lá participando do ato da criação. E quem é essa pessoa? Convido você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Quando você chegar no Novo Testamento, você vai achar Mateus, Marcos, Lucas e depois João. Capítulo 1 de João, o verso 1 ao verso 3. Veja só. Capítulo 1 de João, do 1 ao 3. E o texto nos diz o seguinte: no princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. De quem está falando aqui esse texto? Para nós termos uma certeza de quem está falando, nós vamos para o verso 14. E aí vamos dizer com certeza de quem esse texto está falando. E o 14 nos diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Glória como unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui está se referindo, é claro, de Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele e por intermédio dele. Então perceba que no ato da criação, as três pessoas da divindade estavam lá criando todas as coisas. Estavam participando ali daquele momento todo especial. É interessante saber que eu e você, nós viemos das mãos de um Deus Todo-Poderoso. É muito bom saber disso. E aqui nos diz o seguinte: veja só o que nos diz aqui. Há, portanto, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de três pessoas coeternas. Embora a Bíblia não use a palavra trindade, há vários textos que mencionam as três pessoas da divindade. Vamos ver agora como foi criado, como foi o processo da criação. Voltando para o livro de Gênesis, nós vamos ver passo a passo como foi esse processo. Gênesis capítulo 1. A gente vai ler do verso 3 ao verso 5. Do 3 ao 5 nos diz o seguinte. Estou com minha Bíblia aberta, convido você a abrir a sua, para que possamos acompanhar juntos. E o texto nos fala o seguinte: disse Deus, haja luz, e houve luz. O verso 4. E viu Deus
que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. O que Deus cria então no primeiro dia? Aqui nós podemos ver claramente que Deus criou a luz e fez separação das trevas e a luz. Então a parte clara Deus chamou dia e a parte escura Deus chamou noite, tarde e manhã. Esse é o princípio que nós vamos ver sempre aqui na criação. Tarde e manhã. Tarde e manhã e o primeiro dia. Tarde e manhã o segundo dia. E no segundo dia, o que foi que Deus criou então? Nós vamos fazer a leitura do verso 6 ao verso 8, para nós descobrirmos o que Deus criou no segundo dia. E do 6 ao 8 nos diz o seguinte, o verso 6. E disse Deus, haja firmamento no céu. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. O verso 7. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. Assim se fez. O verso 8. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde, manhã e o segundo dia. Então, o que acontece aqui no segundo dia? Deus criou então o firmamento, né? Deus criou, algumas outras bíblias chamam expansão, né? Céus, Deus criou céus. E agora Deus fez separação, né? Dos céus, né? Separou das águas. Perceba que quando nós vamos aqui para o começo da leitura, nós percebemos que no verso 1, no princípio criou Deus o céu e a terra porém estava sem forma e vazia. Então no segundo dia aqui, o que Deus faz? Deus criou o firmamento, os céus, e separou as águas. E no terceiro dia, o que foi que Deus fez no terceiro dia? Capítulo 1 ainda, do verso 9 ao verso 12. Vamos ver o que Deus fez no terceiro dia. E o texto nos diz o seguinte: disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja a semente estava nele, conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. Então, o que acontece aqui? O que Deus então cria no terceiro dia? Deus separou a terra dos mares e criou aqui a vegetação, todo tipo de árvore que desse fruto, né? Então, Deus fez isso. Deus separou a terra dos mares. Deus então cria a porção seca, né? Que é a terra que hoje nós pisamos. E no quarto dia, o que foi que Deus fez no quarto dia? Do 13 ao 19, nós temos a resposta. Aqui diz assim, o 14 é melhor. O 14 diz assim, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez também Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E o verso 17 nos diz,
e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. O 18. Para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E o verso 19 nós terminamos dizendo o seguinte: houve tarde de manhã, o quarto dia. O que foi que Deus fez então no quarto dia? Aqui nós podemos ver que Deus formou os grandes astros, né? Deus formou aqui o sol, a lua, né? E as estrelas, né? Então Deus criou então os astros que nós temos hoje. E no quinto dia, o que foi que Deus criou no quinto dia? Vamos lá? Do 20 ao 23, nos diz o seguinte, veja só. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e na terra, e multipliquem as aves. E o verso 23 diz: houve tarde e manhã, o quinto dia. Então o que Deus fez no quinto dia? Deus criou os peixes, né? Deus criou também os animais marinhos, né? E as aves que voam. Foi isso que Deus fez no quinto dia. E no sexto dia, o que foi que Deus criou no sexto dia? No sexto dia, Deus criou, vamos ver, o verso 24 ao 26 nos diz o seguinte, do capítulo 1 de Gênesis. Nos diz assim: disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. O verso 25 nos diz: e fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E o verso 26 nos diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. No sexto dia, perceba que Deus aí cria, né, os animais. Os animais que iriam rastejar pela terra, os animais domésticos, né? Os animais que iam andar pela terra. Mas também Deus cria o homem, né? Deus criou Adão, Deus criou Eva. E no sétimo dia, o que Deus fez no sétimo dia? Se nós formos para o capítulo 2 do livro de Gênesis, o verso 1 ao 3 nos diz o seguinte, veja só. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. O verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E o verso 3 diz: e abençoou o dia sétimo e o santificou porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então perceba que no sétimo dia, aqui diz que Deus descansou, Deus abençoou e santificou o dia de sábado. Então, o sétimo dia, Deus descansou de toda a sua criação que fizera, né, como Criador. Como se deu a criação do homem e da mulher? Se nós formos no capítulo 2 de Gênesis, e o verso é o verso 7, diz assim: então formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Perceba que a maneira que Deus criou o homem foi uma maneira toda especial.
diferente dos animais, diferente de toda a criação. Mas se nós pegarmos o texto, é interessante que Deus fez o homem então do pó da terra. Deus modelou o homem, cada detalhe, de uma forma toda especial. E agora Deus sopra o seu fôlego de vida, né, no nariz do homem, a narina, e o homem passa agora a ter vida, né? Então perceba que eu e você, nós somos criados de uma maneira toda especial. E como se deu a criação da mulher, né? Nós vemos aqui que o homem foi criado dessa forma e a mulher. O capítulo 2, do verso o verso 21, para que nós possamos adiantar aqui um pouco, 2 verso 21, nos diz o seguinte: perceba que como Deus criou a mulher. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, a forma que Deus criou a mulher foi uma forma diferente da que ele tinha criado o homem, né? Deus tirou a costela do homem, então formou a mulher. Tem um pedacinho aqui que eu gostaria de ler aqui para você, e é bastante interessante. Aqui diz assim, veja só o que diz. Diferentemente do restante da criação, que veio à existência pela palavra de Deus, o ser humano foi feito à sua imagem, foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. Você é muito especial para Deus. Que privilégio, né? Nós sermos feitos com as próprias mãos de Deus, receber o fôlego de vida de Deus. Privilégio enorme, né? Perceba então que nós estamos finalizando o nosso estudo nesse momento, mas eu convido você a nós fazermos uma recapitulação do que nós aprendemos, né? Vamos lá, hoje aprendemos que a terra antes era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. Os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias. Estavam presentes na criação Deus, o Pai, o Espírito Santo e Jesus. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva, até aí, né? Vamos finalizar aí. Espero que esse vídeo venha lhe ajudar a entender um pouco mais a palavra de Deus. E nós, no próximo estudo, nós iremos estudar sobre a origem do mal. Vai ser o nosso terceiro estudo dessa série de estudo. E com certeza nós vamos descobrir como surgiu o mal, né? E eu espero que você goste desse vídeo que foi feito com tanto carinho para você e que você aproveite, que Deus possa lhe abençoar através desse material. Vamos orar? Maravilhoso e eterno Senhor Deus, finalizamos aqui mais um estudo da Tua Palavra, falando aqui da beleza da criação. Ficamos felizes em saber que nós saímos das Tuas mãos divinas. O Senhor nos modelou cada detalhe do nosso corpo. E o Senhor nos deu o sopro de vida, o Teu sopro. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Esteja com essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa abençoá-lo de maneira toda especial. E que ele possa compreender que o Senhor é o ser mais importante de nossas vidas. Obrigado por tudo, nós te agradecemos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, até a próxima.